O momento no Brasil é de grande tensão. Os poderes constituídos no Brasil ameaçam impor a sua vontade e a resolver as suas divergências através da força bruta, coibindo e proibindo o direito do outro se manifestar. O Brasil é um país violento, por mais que seja o país alegre por causa do carnaval e do futebol, somos um país que temos um histórico de violência, tanto violência interna de brasileiros contra brasileiros, como do Brasil com outros países. Por exemplo, a história da abolição do tráfico de escravos no Brasil é repleta de violência. A Inglaterra queria impor à força a abolição do tráfico de escravos no Brasil, porque assim lhe convinha na época. Já o Brasil tinha um setor produtor rural que necessitava da mão de obra escrava e lutou para que a escravidão continuasse no Brasil através do tráfico de escravos. A situação chegou em tal ponto de conflito e de tensão que a Inglaterra, de forma unilateral, de forma totalmente excessiva, aprovou por si só, dentro do seu parlamento, uma lei chamada de Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa a interceptar e apreender qualquer navio que tinha suspeita de tráfico de escravo. Inclusive, a Inglaterra aqui desembarcou nas águas brasileiras ou no território brasileiro para fazer a apreensão de escravos. E sabe o que acontecia? Em grande parte desses momentos, a Inglaterra pegava esses escravos e levava para suas colônias das Índias para abastecer lá a necessidade de mão de obra para a produção das colônias inglesas. Hipocrisia. As duas forças, com os seus interesses próprios e às vezes escusos, lutavam para que aquilo que fosse melhor para cada uma das partes assim ocorresse. O Brasil lutando, ou melhor, parte dos setores brasileiros na época, mais precisamente os produtores rurais, lutando para que a mão de obra garantisse a produção agrícola do Brasil, que era a base da economia à época, e assim a Inglaterra também lutando da sua parte para que a abolição do escravo, a abolição do tráfico findasse, porque era o melhor para o contexto econômico da Inglaterra à época. Isso foi feito através da violência. Só depois que a Inglaterra pegou nas armas e aqui veio no Brasil proibir através da força o tráfico de escravos, é que o Brasil cedeu. Que nós possamos viver momentos diferentes, onde as diferenças, onde os posicionamentos, onde as ideologias não sejam colocadas à força, mas seja debatida. Sempre tem um pouco de bom senso e um pouco de razão dos dois lados. O que nós precisamos é ter o entendimento de que não é pela força e não é pela violência e não é pelo extremismo que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas internos. E toda vez que nós alimentamos e apoiamos discursos extremistas, discursos de violência, discursos que querem se impor através da força, nós estamos demonstrando que nós não conhecemos a história do nosso país e de que o que nós temos a oferecer é violência. E essa violência vai nos levar a uma situação econômica, social e política pior. Nós corremos o risco de ter relações internacionais e comerciais cortadas. Nós corremos o risco de o abastecimento de alimentos da indústria ficar cada vez mais comprometido e os preços subirem muito mais do que já subiram até agora. Nós precisamos de unidade, nós precisamos colocar
paz no nosso coração e fazer com que os nossos nervos se acalmem. Não apoiem atos de violência, discursos extremistas. Não sigam esses líderes, porque eles estão fazendo por interesses escusos que nem sempre ficam claros. Mas no final das contas, o sustento deles estão garantido. Aliás, não só o sustento, a boa vida, o seu salário gordo, a sua renda gorda, os seus privilégios estão garantidos, seja de que lado for, seja de que ideologia for. Os políticos estão com a vida feita, porque essa é a tradição brasileira, é de fazer com que o povo sustente uma parcela dirigente de políticos, fazendo com que eles tenham a melhor vida e nós paguemos os patos, seja em que situação for. A violência sempre vai fazer com que os pobres pagam, tanto economicamente, porque vão tirar cada vez mais renda nossa para sustentar privilégios de determinadas classes, e nós vamos ficar em situação cada vez pior. Vamos nos unir como povo e não vamos aceitar qualquer ato de violência. Discuta. Nós estamos num momento que nós não podemos mais argumentar, porque a opinião contrária ao outro virou ofensa. A opinião contrária faz com que o outro sinta raiva e vice-versa. Nós não podemos viver mais assim. Sei que o meu poder de influência é muito reduzido, mas eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua também, com paz. Que esse momento em que as instituições brasileiras estão se atacando e se ameaçando, para que a ideia de um ou de outro se imponha forças e todo mundo começa a cometer exceções, todo mundo começa a cometer usar a força que tem de forma excessiva, desrespeitando o direito de outro e cometendo atos de privação de liberdade, atos de violência, discursos inflamados que ferem a nós como cidadãos. Que o nosso partido possa ser realmente a irmandade. Não há nenhum vestígio do ponto de vista do cristianismo que defenda qualquer ato de violência para você impor a sua ideia. Não caia nessa. Um abraço.